Na manhã de 15 de janeiro de 1947, a mãe Betty Bexinger empurrava seu bebê em um carrinho pela calçada do lado oeste da South North Avenue, em um terreno baldio no bairro de Leimert Park. Em 1947, o Leimert Park não era urbanizado e era apenas um campo vazio. A Betty pensou ter visto um manequim dividido em dois no terreno baldio. Ela descreveria a aparência do manequim como da cor branca como giz e em uma pose incomum, pensando que era incomum alguém jogar fora um manequim em um terreno baldio, especialmente tendo tempo para cortá-lo ao meio e colocá-lo de uma maneira estranha com os braços levantados. A Betty se aproximou para olhar mais de perto, apenas para perceber em puro horror que não era um manequim, mas o corpo de uma mulher morta cortada ao meio. A Betty correu gritando até a casa mais próxima e chamou a polícia. Oi, seus lindos! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, mais um Sexta Sinistra começando. E para quem não me conhece, meu nome é Sabrina e eu sou dona aqui do canal Investigação Sinistra, onde eu trago casos sobrenaturais para vocês, casos criminais também. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se você se atrai por esse tipo de conteúdo, já vou pedindo para que você se inscreva aqui no canal logo no começo do vídeo. Eu sempre peço para quando no decorrer do vídeo você não se esquecer, tá bom? Então já se inscreve, se estiver vermelho é porque você não está inscrito. E vamos começar o vídeo de hoje, então vem comigo. Elizabeth Short nasceu em 29 de julho de 1924 em Boston, Massachusetts, como a terceira das 5 filhas de Cleo Alves Short Jr. e Phoebe May Swallow. Ela viveu uma vida normal até a década de 1930, quando a Grande Depressão fez com que seu pai perdesse o emprego de construtor de campo de mini-golfe e acabasse na pobreza. O pai de Short abandonou a família, fingindo a própria morte em 1930, quando abandonou o carro na ponte Charlestown. A mãe de Short acabou trabalhando como contadora para sobreviver, e enquanto Elizabeth enfrentava bronquite e graves ataques de asma. Short abandonou o ensino médio durante o 10º ano. Enquanto estava no ensino médio, a Elizabeth contava aos amigos que um dia ela deixaria Medford e iria para Hollywood e nunca mais voltaria. Quando criança, sua mãe levava Short e suas irmãs ao cinema nos domingos, onde nasceram os sonhos de Elizabeth com Hollywood e fama. Em dezembro de 1942, Elizabeth se mudou para Vallejo, Califórnia, ao ouvir a notícia de sua mãe que havia recebido uma carta do pai de Short. Na carta, Cleo escreveu sobre como começou a nova vida na Califórnia. A Elizabeth morava com o pai que ela não via desde os 6 anos. O seu pai trabalhava no estaleiro naval de Maryland, na Baía de São Francisco, e embora Elizabeth tenha acabado se mudando da casa do pai em janeiro de 1943, devido a constantes discussões entre ela e o pai. E para se sustentar, Elizabeth precisava de um emprego e com isso ela acabou pulando de emprego em emprego até que foi trabalhar em uma base Exchange em Camp Cook, agora base da Força Espacial de Vandenberg, perto de Lompoc. Foi nesse trabalho na base Exchange que ela ganhou o apelido de Camp Cook of Cook. Ela se mudou para Santa Bárbara em meados de 1943, onde foi presa em 23 de setembro desse mesmo ano por ser de menor e beber em um bar local. Coincidentemente, essa prisão por consumo de menor de idade seria a forma como Elizabeth conseguiu ser identificada pela polícia e por sua mãe após seu assassinato, já que era aqui que as suas impressões digitais seriam coletadas e armazenadas no banco de dados local. Junto com a sua foto, por causa da sua prisão por consumo de álcool por menores, a Elizabeth foi mandada de volta para a Flórida. Foi aqui que ela conheceu o oficial da Força Aérea do Exército, o Major Matthew Michael Gordon Jr. A Elizabeth contou aos seus amigos que Gordon a pediu em casamento, mas infelizmente o Gordon morreu em um acidente em 10 de agosto de 1945. A irmã de Elizabeth, Dorothea, serviu na Segunda Guerra Mundial para decodificar mensagens japonesas. Após a morte de Gordon, Elizabeth retornou à Califórnia em julho de 1946, onde se mudou para Los Angeles para visitar um tenente da Força Aérea do Exército.
Os últimos 6 meses da vida de Elizabeth foram passados em Los Angeles, onde ela constantemente pulava de apartamento em apartamento, alugando quartos com fundos limitados, como o Florent Gardens Nightclub em Hollywood Boulevard. Alguns desses apartamentos eram alugados por $1 por semana e Elizabeth tinha 7 mulheres diferentes como companheira de quarto, por estar em sua maioria desempregada e com empregos ocasionais de garçonete. A Elizabeth estava lutando tanto que foi flagrada dormindo dentro de uma sala de cinema. E apesar de ser descrita como aspirante atriz que tinha aspirações de ser uma locadora de filmes, não há trabalhos de atuação conhecidos ou crédito ao nome de Elizabeth Short. E embora Elizabeth tenha feito teste para alguns pequenos papéis no cinema, ela nunca fez nenhum teste de tela ou conseguiu nenhum papel. Ela apenas fez alguns trabalhos como modelo. Já em 9 de janeiro de 1947, houve o último avistamento confirmado da Elizabeth Short por meio de testemunhas no Biltmore Hotel no centro de Los Angeles, quando ela foi deixada por Robert Reg Mullen, um homem casado e veterano da Força Aérea do Exército e vendedor de aspiradores. Mullen afirmou que deixou Short no hotel porque ela disse que iria ver a sua irmã. Alguns funcionários do hotel se lembraram de ter visto Elizabeth usando o telefone do saguão, enquanto alguns clientes do Grill Cocktail Lounge relataram tê-la visto. Os últimos 4 a 5 dias ainda são desconhecidos com 100% de certeza do que aconteceu. E embora houvesse relatos de um vizinho que alegou ter visto um sedã preto perto da cena do crime horas antes de o corpo de Short ser encontrado, a porta do sedã supostamente estava com a porta traseira direita aberta. E mais tarde ele seria seguido até seu local de trabalho, um restaurante, mas ele foi inocentado das suspeitas. E como eu falei para vocês no início do vídeo, quem encontrou o corpo da Elizabeth Short no terreno baldio foi a Beth Singer, e nesse minuto ela corre para chamar a polícia. E quando a polícia chega, vê que o corpo da Elizabeth foi dividido ao meio, com os braços levantados acima da cabeça em um ângulo de 90 graus. Além do saco de cimento encontrado na cena do crime, nada mais foi encontrado. E é importante notar que não parecia que Elizabeth tinha sido jogada para fora de um carro enquanto ele estava em movimento. Parecia que o assassino a colocou deliberadamente com os braços levantados nesse ângulo de 90 graus em uma área pública com tráfego suficiente nas ruas para que alguém notasse em algumas horas que havia casas próximas. O assassino queria que o seu crime fosse visto e notado. Os repórteres chegaram à cena do crime antes que a polícia conseguisse chegar e proteger a cena do crime, pois os repórteres interceptaram os rádios da polícia e a Short foi identificada depois que as suas impressões digitais foram enviadas ao FBI, onde obtiveram uma correspondência com a prisão da Elizabeth em Santa Bárbara em 1943. Os repórteres do Los Angeles Examine contataram a mãe de Elizabeth em Boston, que lhe contou uma mentira de que Elizabeth ganhou um concurso de beleza. Mas a notícia do trágico assassinato da Elizabeth só foi revelada à sua mãe depois que várias informações pessoais foram arrancadas dela. E para piorar a situação, os repórteres do Examine contaram outra mentira à mãe de Elizabeth, oferecendo-lhe para pagar passagem aérea e acomodações se ela viajasse para Los Angeles para ajudar na investigação policial. O corpo da Elizabeth foi levado para autópsia e o legista do condado de Los Angeles, Frederick Neubauer, realizou a autópsia de Elizabeth. O relatório da autópsia revelou que Elizabeth havia sofrido alguns dias de tortura antes de sua morte, pois havia evidência de queimaduras de cigarro, tatuagem cortada na coxa com uma faca e lacerações. As evidências da autópsia também mostraram que ela foi forçada a comer as suas fezes e a causa oficial da morte foi hemorragia cerebral em decorrência de trauma contundente com objeto contundente. Um sorriso de Glasgow também foi cortado no rosto da Elizabeth, com os cantos da boca cortados de orelha a orelha, parecendo um sorriso. Os seus órgãos também foram removidos. E para tornar as coisas ainda mais aterrorizantes, havia algumas evidências de que Short possivelmente
ainda estaria viva quando foi cortada ao meio, já que o relatório afirmava que havia muito pouca equimose, ou seja, hematomas, observada ao longo da linha da incisão, e embora sugerisse que ela foi realizada após a morte. E quase todo o sangue da Elizabeth foi drenado do seu corpo, deixando seu corpo branco pálido. Isso significava que onde quer que a Elizabeth fosse assassinada, deveria haver um local privado com banheira para drenar, cortar e limpar o corpo sem que ninguém percebesse nada de estranho. A técnica usada para cortar Elizabeth ao meio foi a técnica de 1930 chamada hemicoporectomia, onde a metade inferior do corpo era removida através da transecção da coluna das vértebras lombares entre a segunda e a terceira vértebra lombar, cortando o intestino no duodeno. Este procedimento é normalmente realizado em emergências, mas é extremamente raro. O corpo da Elizabeth Short foi enterrado no cemitério de Mountain View, em Oakland, na Califórnia, e o pai dela não compareceu ao funeral. A polícia compareceu na esperança de ver se alguma pessoa suspeita aparecia, mas nenhuma pista surgiu. Agora vamos falar de algumas teorias sobre o caso da Elizabeth Short, porque é um caso bastante misterioso. Vocês sabem que casos misteriosos assim, as pessoas criam bastante teorias. E entre elas, um pouco depois do assassinato da Elizabeth, em 21 de janeiro, uma ligação supostamente do assassino que ligou para o escritório do Examiner para o editor James Richard, dizendo que Richardson deveria esperar alguns souvenirs da Elizabeth pelo correio. A pessoa que ligou manteve a sua palavra e em 24 de janeiro um envelope pardo suspeito, limpo com gasolina, chegou ao escritório do editor endereçado ao Los Angeles Examiner e outros jornais de Los Angeles. O envelope continha certidão de nascimento da Elizabeth, fotos, cartões de visita, uma agenda de endereço e recortes de jornais recortados e colados com a mensagem assustadora que dizia: "Aqui estão os presentes de Dália", que parecia que as palavras tinham sido cortadas de vários locais de revistas e jornais de Los Angeles. E quem quer que tenha enviado este envelope pelo menos conheceu a Elizabeth pessoalmente uma vez na vida e teve acesso aos seus pertences e queria atenção. E entre esse cartão postal, vários outros foram enviados tanto para jornais em Los Angeles como também para o Departamento de Polícia de Los Angeles, sempre com os mesmos recortes de jornais e revistas e colando ali frases: "Vá devagar, o assassino do homem diz o caso Black Dahlia. O assassino de Dahlia está desistindo e quer alguns termos. E vou desistir de matar Dahlia se eu pegar 10 anos, não tente me encontrar." E para que o assassino cometesse o crime, ele precisava de um lugar para assassinar e dividir o corpo da Dahlia ao meio, onde ninguém notasse seus gritos, grandes quantidades de sangue, um carro para transportá-la da casa do assassino até a cena do crime, onde ele jogou o corpo dela fora, a força física para tirar o corpo do carro e colocá-la na posição que ela foi encontrada, uma banheira para limpar o corpo e as habilidades cirúrgicas para realizar a hemicoporectomia, pois isso não é algo que você possa aprender em revistas ou escolas profissionalizantes. Então isso exclui uma vasta gama de criminosos aí comuns, e a polícia tentava ali focar em quem fazia cirurgia, cirurgiões, estudantes de medicina, legistas, cirurgiões militares de campo e assistentes de necrotério. E fora que o suspeito com certeza tinha uma boa situação financeira, porque possuía um carro, no mínimo um diploma universitário na área médica, uma residência particular onde ninguém iria notar os gritos altos da Elizabeth e alguma experiência em cirurgia. E é importante salientar que em 1947, 40% das pessoas dependiam do transporte público. Portanto, como era necessário um carro para transportar o corpo da Elizabeth, no mínimo o suspeito era de classe média alta. E mais de 500 pessoas confessaram o assassinato de Elizabeth Short, e algumas das quais nem estavam vivas quando o assassinato ocorreu. E eu vou mencionar aqui agora 2 suspeitos notáveis aí pela polícia
E entre esses suspeitos, a polícia incluiu médicos, atores, diretores, gangsters, mafiosos, militares, com quem a Elizabeth chegou a namorar ou ter algum relacionamento. E é interessante notar que a sua estada em Los Angeles, a Elizabeth namorou brevemente 2 capangas do chefão da máfia, o Mickey Corrin, no Forest Garden. E o Dr. Walter Bailey. Ele apresentava sinais de doença de Alzheimer antes de morrer em 1948 de encefalomalacia. Ele apresentava sinais de doença de Alzheimer antes de morrer em 1948 de encefalomalacia, encolhimento do cérebro. E coincidentemente o Dr. Bailey tinha um consultório médico perto do Hotel Beechmore e a cena do crime onde o corpo de Short foi encontrado ficava apenas um quarteirão da casa de sua ex-mulher. Ainda mais estranho era que a sua filha conhecia a irmã de Short e o Dr. Bailey era um cirurgião habilidoso que tinha acessos de raiva e até fazia abortos ilegais. A sua amante alegou que ele tinha um segredo terrível. A polícia não tinha nenhuma prova definitiva de que o Dr. Bailey tinha sido o assassino. Não tem certeza se alguma vez a polícia também chegou a falar com ele. O segundo suspeito era o Dr. George Well, pai do detetive da polícia de Los Angeles e veterano da Marinha Steve Odell. Odell era um médico de doenças venéreas que tratava destas celebridades e ele teve 900 horas de experiência cirúrgica enquanto cursava a faculdade de medicina na UC São Francisco, onde praticou como fazer hemicorpectomia. Ele também foi declarado um menino gênio ao obter um QI de 186 em um teste de QI. Ele também se formou no ensino médio aos 15 anos ao ser aceito na Caltech e trabalhou como jornalista policial aos 19 anos antes de se tornar médico. Odell foi a certa altura um suspeito na lista do departamento de Los Angeles, onde a polícia secretamente colocou escutas telefônicas em sua casa. E enquanto as transcrições sobreviventes disseram coisas chocantes como: supondo que eu matei a Dália Negra, eles não poderiam provar isso agora. Eles não podem mais falar com minha secretária porque ela está morta. Para ser justo, esta frase deve ser interpretada com cautela, pois o Dr. Odell pode ter suspeitado que estava sob vigilância policial, então ele pode ter dito essa frase para enganar a polícia no estilo dos anos 40. Embora seja uma estranha coincidência que o Dr. Odell tenha fugido dos Estados Unidos na década de 1950 para as Filipinas, onde passaria os últimos 40 anos de sua vida antes de retornar aos Estados Unidos na década de 1990 e antes de morrer em 1991. Mais uma vez, não tinha nenhuma prova de que o Dr. Odell foi o assassino, mas é interessante notar que o departamento admitiu ter perdido evidências relacionadas à investigação da Dália Negra, porque coisas acontecem. Ele também tinha seu próprio cartão e residência particular em uma parte nobre de Los Angeles. É interessante notar que no site da Associação de Ex-Alunos da South Pasadena High School, eles listam o Dr. Odell em seus ex-alunos com a sua própria página e mencionam como ele era um suspeito do caso Black Dahlia e como o departamento de Los Angeles grampeou a sua casa antes que ele se mudasse para uma carreira em pesquisa de marketing. Havia outros suspeitos como o diretor Orson Welles, mas isso foi apenas por causa de ele realizar truques de mágica cortando mulheres ao meio em show. Depois há o infame mafioso Bugsy Siegel, que teoricamente teria ordenado o assassinato da Elizabeth, mas parece cirúrgico demais para ser obra de mafiosos. E é bastante óbvio que Orson Welles não é o assassino, já que as pessoas estavam apenas agarrando-se a teorias improvisadas. Quanto a Bugsy Siegel, não houve nenhuma prova conclusiva de que ele estivesse envolvido do caso Elizabeth. O caso Elizabeth Short foi oficialmente marcado como aberto e não resolvido pelo departamento de Los Angeles. E quem matou Elizabeth Short devia ter informação na área médica. Rumores não confirmados sobre Elizabeth que circularam ao longo das décadas sem qualquer evidência. Um boato infundado era que Mary Morrow conhecia Elizabeth Short e que ela fez um teste de exibição para um filme. Outra foi que seu apelido veio do filme de 1946 The Blue Dahlia.
embora o nome Blue Dahlia fosse o nome da boate do filme. E devido à contaminação da cena do crime pelos repórteres, a falta de segurança da cena do crime antes da chegada dos repórteres, a falta de métodos adequados à investigação da cena do crime, ao mau uso das evidências, aos escândalos de corrupção do Departamento de Los Angeles e aos problemas do pós-guerra que assolaram Los Angeles no final da década de 1940, não se sabe com 100% de certeza quem matou Elizabeth Short.